Professor Rivaldo da Fiocruz, um ótimo dia ao senhor. Ótimo dia a gente fala por uma questão de fineza, né? Porque nós estamos num péssimo dia. Ontem nós batemos recorde de mortes no Brasil pela Covid. Deve ser do mundo, né? Porque os outros países estão em descenso da Covid-19. Uma pergunta curta e grossa ao professor Rivaldo, que espero esteja muito bem de saúde. É um dos grandes cientistas que o Brasil tem. Professor, eu vi que o maior número de mortos num dia no mundo foi nos Estados Unidos, cerca de 4 mil mortos ou 4 mil e pouco. Nós podemos chegar a essa cifra diária no Brasil, ou o senhor acha que aqui a gente está perto de uma curva de pico? Bom dia. Bom dia, Datena. Imensa satisfação estar conversando contigo mais uma vez, com todos os seus ouvintes, e reconhecendo uma vez mais o brilhante trabalho de divulgação e de contribuição para o esclarecimento da população como um todo nesse grave momento por que passa o Brasil em particular, mas também a humanidade como um todo. Infelizmente, Datena, os nossos números, como você bem colocou, ainda são crescentes. Os números de casos novos da Covid e, consequentemente, de casos graves e casos que possam gerar morte. Nós estamos ainda, infelizmente, em boa parte do país, em condições de crescimento desta gravidade. Nós não estamos em um momento que possamos concluir que o pior já passou. Infelizmente, ao que tudo indica, teremos ainda algumas semanas de muito sofrimento, de muita dor e de perdas de muitas vidas, infelizmente. Quando o senhor diz algumas semanas, é mensurável essa quantidade de semanas ou não? Ela vai ser diferenciada em cada região do país, Datena. Por exemplo, as regiões sul e centro-oeste, quando nós olhamos a participação em número de casos no Brasil como um todo, nós observamos que essas duas regiões têm muito pouco percentual no montante de casos do país como um todo. Isso significa dizer que nestas regiões o pior de fato ainda não passou. Nós não estamos, nós que conhecemos a região centro-oeste, aquele oeste paulista ali, tem um período do ano em que, ao mesmo tempo em que baixa a temperatura diária, nós também temos períodos muito secos em que ficamos por umidade vezes relativa do ar cai. Exatamente, e esta a baixa umidade relativa do ar faz com que surjam pequenas fissuras na garganta, no nariz, na boca e por onde vão penetrar os vírus. Todos os vírus respiratórios, inclusive o novo coronavírus. Ou seja, esse quadro na região centro-oeste, lá no meu Mato Grosso do Sul, está começando agora. O Distrito Federal, aquela região, Goiás toda, não chegou. Na região sul do país, estamos enfrentando um crescimento no número de casos nesse momento. Anteriormente, nós não tínhamos essa realidade ainda. Ou seja, as semanas que nós teremos pela frente, provavelmente serão semanas em que aqueles estados que já sofreram quase que ao extremo o impacto dessa primeira onda, e olha que eu estou chamando como primeira onda da Covid no Brasil, esses estados estarão respirando um pouco mais, enquanto outros que ainda não enfrentaram grandes números de casos passarão a ser as manchetes diárias do país como um todo. Como um leigo, sempre como um leigo, me ajude a entender uma coisa. Primeiro, eu citei o exemplo da Dinamarca, que a ministra tomou uma decisão que quando havia um caso ou 2 casos sem morte, ela pegou e fechou tudo. Fechou fronteira, fechou escola, fechou tudo. E a Dinamarca tem um dos maiores índices de combate positivo à Covid-19. Do outro lado, a Suécia, que é dividido ali por uma ponte, não adotou essas medidas e tem um dos piores desempenhos do combate à Covid-19. Estou citando uma região geográfica do planeta em que um país está do lado do outro, que as medidas certamente
são o diferencial. O clima é o mesmo, não é? A situação geográfica é a mesma, são quilômetros de distância apenas de uma fronteira a outra, nada mais do que isso. Quer dizer que a atitude é que propiciou resultado positivo de um lado e negativo do outro. Não é? Me ajude a entender uma coisa. Se a gente começa a controlar essa pandemia quando o bicho escapou da China e já pegou Itália, França e Espanha, principalmente, que são os países mais visitados pelos brasileiros, durante o período de carnaval, o brasileiro que não gosta de carnaval, e tem muita gente que não gosta de carnaval, vai embora para esse país, visitar esse país. O primeiro caso que a gente teve oficial aqui em São Paulo foi um cara que foi para Milão e voltou contaminado e deu uma festa um dia antes, tipo Einstein, para 60 pessoas. Não é? Na contramão da história, os gringos que gostam de carnaval, até para fugir da doença que já havia se instalado nos países que eu falei, fora a China, fora a Coreia, estou falando os países mais visitados, vieram para o Brasil e se espalharam em milhões e milhões e milhões de pessoas nas ruas, com as cidades competindo quem tinha mais gente no carnaval, que eu acho, como leigo, foi a bomba biológica que explodiu aqui no Brasil, lotando a cidade já com gente contaminada na rua. Antes disso, a gente tem, por exemplo, com outros aspectos, Manaus, que o cara vai para os Estados Unidos mais do que vem para São Paulo, Fortaleza, que o cara vai pela posição geográfica mais para a Europa do que vem para São Paulo, Rio de Janeiro ou coisa parecida. Então, eu queria entender onde é que nós erramos. E aí, de repente, os caras não tiveram controle de fronteira, pelo menos com aquele termômetrozinho na cabeça do cabra, para saber se o cabra estava com febre, para um exame mais aprimorado, talvez aquele aparelho de pneumologia lá para ver se o cara tinha sintomas de Covid ou não. Controle de aeroporto, ou para entrar ou para sair, ou se saiu quando voltou para ver se o cara tinha aí algum sintoma de Covid. Não fizemos nada disso. Depois botamos gente na rua pra caramba nas principais cidades do Brasil, pontos estratégicos do Brasil, cidades grandes do Brasil, que muita gente do próprio Brasil vai para esses carnavais conhecidos que nós temos aí. E depois nós fechamos os caras em casa. Então eu queria saber onde é que está o erro aí, mesmo porque muita gente ficou confinada em casa 3, 4 meses, e agora no auge da doença, porque ouve falar que na Itália está tudo legal, que voltou o futebol na Alemanha, que vai voltar o futebol na Espanha. Há uma confusão geral de que a coisa aqui está legal, entendeu? Depois, porque ninguém aguenta mais ficar 3 meses em casa. Quebraram a economia do Brasil, arrebentaram com a economia do Brasil, e desde o começo eu estou falando, eu não entendo nada, mas tem que ter um equilíbrio, que o Brasil, desses países afetados, é o país mais pobre, dos 10 primeiros da lista dessas potências é o país mais pobre. Mais pobre não, a gente é a 10ª economia, é o país mais injusto, com uma divisão de renda desgraçada. Não tem como você fazer, por exemplo, lockdown numa comunidade. Como é que você vai fechar 10 pessoas numa casa que tem um cubículo só para 10 pessoas ali dentro? E o cara precisa comer, tem esse detalhe também. Então eu acho que nós fizemos tudo errado. Eu queria entender onde foi, no seu ponto de vista, que é um cientista e um dos maiores do Brasil, e pela Fiocruz é um dos maiores do mundo, onde é que o senhor considera que nós erramos aí, ou se foi uma sucessão de erros que nós tivemos? Veja bem, Datena, nós tivemos uma sucessão de acertos e uma sucessão de erros. Nós acertamos em muitos aspectos, mas em outros, infelizmente, nós fomos muito lentos na tomada de decisão e, sobretudo, na implementação da decisão. Nós, muitas vezes, somos bons para tomar uma decisão, só que ela não... Vamos fazer tal coisa, tá? Vamos fazer, vamos orientar, como você bem colocou, e ter uma vigilância na chegada nos aeroportos. A decisão tomada é uma coisa, a ação realmente implementada, ela foi muito lenta. No caso específico dos aeroportos, não tinha pessoal suficiente para fazer essa atividade. E demoramos um tempo muito além
do razoável para estruturar essa organização que faria a vigilância, como você bem colocou. As suas observações são perfeitas. E todas as atividades que tinham aglomeração de pessoas, já que o vírus, quanto maior a proximidade entre as pessoas, maior a facilidade para ele ser transmitido, né? Essas atividades continuaram. Você tem toda a razão. É uma atividade que atinge um país com economia frágil, né, com contingente muito grande. Você sempre tem chamado a atenção para esse aspecto, Datena, e é importante que você continue chamando a atenção, mostrando as fragilidades que uma parcela da população brasileira tem. E que, por maior que fosse o desejo dessa parcela da população em aderir às medidas de restrição da mobilidade social, essa parcela da população, teria muitas dificuldades. Por conta do subemprego, por conta de, como você disse agora há pouco, de morar em espaços muito apertados. Enfim, nós temos uma realidade social que atrapalhou um pouco. Por outro lado, as medidas tomadas, por maior que tenha sido o sofrimento, é um tratamento doloroso. Nós conversávamos na última entrevista nossa, o quanto é difícil esse confinamento, o quanto é difícil a gente ficar preso dentro de casa. Isso para nós adultos. Imaginemos para crianças e adolescentes, para pessoas idosas que querem rever seus netos, bisnetos, enfim, há um processo muito doloroso em curso. E também doloroso para a economia como um todo. E nós não podemos fechar os olhos para isso. É preciso, urgentemente, que a gente se debruce sobre essas realidades. Essa é a pergunta capital. Do alto da sua capacidade de cientista, representando uma entidade de reconhecimento internacional como a Fiocruz. Curto e grosso, não é? Porque deu um tilt na minha cabeça. Eu que sempre defendi o equilíbrio entre a economia e a ciência, principalmente porque o nosso país, é um país diferente dos outros. Eu vou repetir. Você aqui não podia só cuidar da questão da patologia, que essa é que mais marca, porque uma vida perdida é terrível. 30 mil é um desastre. O que vai morrer de gente no Brasil, eu vou perguntar isso para o senhor daqui a pouco, vai ser um desastre ainda maior que vai marcar as nossas vidas de uma forma definitiva. Mas o Brasil, dessas potências todas aí, apesar de ser a 10ª economia, é a 2ª divisão de renda mais injusta do mundo. Você não consegue prender gente com fome dentro de casa. O cara ouve o filho chorar de fome ou pedir comida, ele sai correndo. Ele vai embora para tentar comida em qualquer lugar. Então tinha que ter um equilíbrio no momento que acho que se perdeu esse momento, né? Então houve radicalismos. Por exemplo, aqui em São Paulo fechou tudo de uma vez. Olha, a quarentena, o negócio é o seguinte, se você for pego saindo de casa, nós vamos meter bala em você, coisa parecida. Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Witzel, que gosta de atirar na cabecinha, a mesma coisa. Olha, se você sair de casa, não sei o quê. Tá bom. Aí chega o auge da pandemia, né, com mais de 1.300 mortes, eu acho que não vai parar por aí. Se os States chegaram a 4.000 mortos num dia, a gente vai bater cifras ainda horríveis em termos de mortos. Quando chega o auge da pandemia, São Paulo e Rio de Janeiro falam em flexibilizar e agir, e abrir. É isso que eu não entendo. Como uma pessoa leiga e até com uma inteligência abaixo da média, porque eu sou de inteligência abaixo da média, eu disfarço bem. Eu não vou dizer que eu sou burro, mas eu sou quase isso. Eu queria entender... Burro você não tem nada. Não, mas eu queria entender porque que no auge da pandemia, esses gênios que prenderam todo mundo dentro de casa, agora estão soltando as pessoas se está certo ou se está errado, ou se de repente o impacto não é tão grande por aquele aspecto que o senhor falou, que muita gente já foi atingida exatamente nesses estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Caiu a linha ou não? Não, estão mexendo aí da imagem. Não, o senhor entendeu a pergunta, professor? Entendi. Veja bem, Datena, nós estamos num momento assim, é aquilo que no popular nós falamos saia justa. Estamos vivendo o país como um todo uma gigantesca saia justa. Primeiro
devido aos aspectos econômicos, como você muito bem salientou. Por outro lado, em segundo lugar, pelo sofrimento desse confinamento. E este sofrimento do confinamento tem levado a observações importantes que nós não podemos estar desatentos a essas evidências que têm sido feitas. Violência doméstica. A violência doméstica, o alcoolismo, a depressão, o suicídio. Tem estudos aqui da Federal do Rio de Janeiro e de vários segmentos da área da saúde mental, tanto do Rio de Janeiro como de diversos outros estados do país, mostrando o aumento do suicídio, que provavelmente com uma ligação muito grande com esse sofrimento mental provocado pelo esse confinamento. Então, nós temos de lado um crescente número de casos e de mortes, que recomendaria que todos ficássemos em casa, uma economia fragilizada, uma parcela da população que trabalha de dia literalmente para comer à noite, que não tem como ficar confinada, a não ser que o Estado, enquanto todo, eu não sei onde encontraria dinheiro, desse as condições para que esses comerciantes não demitissem os seus trabalhadores, para que aqueles trabalhadores informais tivessem o que comer durante uma semana. Então, o Brasil está tentando pagar esse auxílio emergencial, uma dificuldade para as pessoas receberem o auxílio emergencial, os estados não estão ajudando quase que em nada, a não ser com cesta básica, e muitas são distribuídas com fins políticos. Esse aspecto de manter o cara em casa bem alimentado, não tem, isso aí não tem. Pelo que eu entendi, se a gente não tem outro jeito, tem que abrir mesmo, né? Mesmo arriscado a você contaminar o rebanho, vamos dizer assim. Mas não. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. É isso que eu queria saber, que eu não entendo. Você sabe, você está acompanhando. Não seria o distanciamento social? Não seria o distanciamento social? Responsabilidade das pessoas que têm que sair de casa para encontrar comida, para não se matar e daí por diante? Também. Então, veja bem, em primeiro lugar, nós temos que nos acostumarmos com esse vai e vem da hora em diante. Da mesma forma que nós vamos passar durante um bom tempo a usar máscaras, que era uma coisa que o Sudeste Asiático, Japão, China, alguns países da Europa usavam com uma certa tranquilidade. Nós, no Brasil, nunca tivemos essa prática mesmo. Estamos nos acostumando agora. Este vai e vem do confinamento refresca, afrouxa um pouquinho para a economia respirar, para a saúde mental respirar, retorna-se a coisa piorar novamente. O que pode acontecer na região metropolitana de um estado não necessariamente vai acontecer no outro. Eu vou precisar ter uma base de dados quase que em tempo real, que vai me dizer, olha, naquela região da Sorocabana, por exemplo, o número de leitos está folgado, eu tenho folga na leito de UTI. Ali só 50% dos leitos estão ocupados. Então, é possível, com muita cautela, com muito cuidado, afrouxar um pouco ali. Na Baixada Santista, eu estou dando exemplos hipotéticos, não estou falando a realidade. Em tal local, o número de ocupação dos leitos está em 98%. Não podemos abrir de forma alguma. Nesses locais em que nós vamos afrouxar um pouquinho, como que nós vamos afrouxar do ponto de vista da economia e das pessoas? Entendi. O ponto principal para a gente reduzir da conversa de uma forma científica a uma forma que as pessoas entendam é o seguinte: já deu para perceber, eu saquei agora aqui quando o professor falou. O lance não é a doença especificamente, o lance é a doença do sistema de saúde, é o potencial de atender. Se você tem potencial para atender, pessoas contaminadas e com uma ligeira folga, leitos de UTI principalmente, não é? Você pode dar mais um pouco de liberdade ao aspecto econômico, abrir e girar a economia. Porque se alguém ficar contaminado, a chance dele morrer é menor, porque o hospital não está doente, o sistema não está colapsado. Já deu para entender. Agora, eu percebi uma colocação do senhor aí, que os caras tentaram falar aqui durante 3 dias, 3 noites e sei lá quanto tempo mais, e não conseguiram dizer isso.
falaram muito rapidamente, mas é o principal da questão. Se você abrir em determinado local e de repente vier uma segunda onda que costuma ser mais violenta, você vai ter que fechar de novo. Ou eu estou enganado, professor? Exatamente. Essa realidade nós vamos ter que nos acostumar a ela. Não vai terminar em 2, 3 meses. Claro, como a doença se projeta e ocorre de forma diferenciada para o país, as medidas necessariamente deverão ser adaptadas a cada uma das regiões, tendo por base o quê? Os critérios claros, transparentes, mostrado para a população, dialogado com os grandes meios de comunicação, construídos, eu diria, coletivamente, ouvindo as diversas opiniões, quais são os critérios de afrouxamento, quais são os critérios de rigidez, quem seriam, naquele momento, os principais segmentos da economia que poderiam respirar ir à superfície para respirar um pouco, quem seriam aqueles setores sociais e como deveriam voltar a frequentar os espaços públicos, as recomendações de que quando forem sair, não saiam em conjunto, em grupos muito grandes de pessoas, procurando sempre que possível pessoas de uma mesma família, pais, filhos, estarem juntos, estarem caminhando nesses parques, nessas praças, o cuidado com as pessoas idosas, essas casas de repouso em que estão vários idosos, o cuidado com eles idosos e com os cuidadores desses idosos, o cuidado da Atena com os profissionais da área da saúde, do transporte público. O transporte não pode andar empaçocado como a gente tem visto em algumas cidades do país. Opa! Ou seja, a população deixou de ir para a rua. Fizeram aqui tomaram uma medida aqui, eu falei até com o prefeito ontem isso, com o prefeito Bruno Covas. Tomaram uma medida de rodízio para o ímpar. O objetivo era deixar metade da frota em casa. Só que nós estamos falando de uma das maiores cidades do mundo. Então, nós deixamos 4 milhões de veículos em casa. Os 4 milhões de veículos em casa não é o carro que vai trabalhar, é o dono do carro. O que o cara fez? Migrou para o transporte coletivo. Eu disse, olha, isso é uma bobagem que não tem tamanho, porque o principal foco de transmissão dessa doença é o transporte coletivo, que a maioria não tem carro. Se você pega o cara que tem carro e que vai trabalhar de carro e bota no transporte coletivo, você vai... Os países que estão em desconfinamento da Europa, que estão em fase de abertura, o principal foco é o transporte coletivo. Busão com 80 pessoas trafega com 20. E vai trafegar com mais. Paga multa, o cara vai preso, sei lá. Metrô, 700 pessoas, 180 no máximo. Então é o transporte coletivo. Por incrível que pareça, por uma ligeira coincidência, eu sou um cara observador, 14 dias depois que fizeram esse transporte para o ímpar e lotaram o transporte coletivo de São Paulo, o número de casos aqui começou a disparar. É certo, é natural que a doença estava fazendo o pico de ascensão, mas que isso deve ter colaborado. Nós ficamos uma semana com o transporte coletivo lotado, é aquilo que o senhor falou. Você toma medidas, viu que a medida é burra, não adianta você insistir na medida, porque você vai cobrar vidas aí. Um monte de motoristas foi contaminado durante esses 7 dias. Se o motorista foi contaminado, imagina quantas pessoas foram contaminadas dentro do ônibus que ele estava. Estou citando um exemplo. 14 dias depois, exatos 14 dias depois do transporte coletivo lotado, estourou o número de casos aqui em São Paulo. Exatamente, nós observamos em vários lugares do Brasil, Datena, o que aconteceu. Como as pessoas, naquela primeira fase, principalmente abril, final de abril, meados de maio, né, ficavam em casa, aí o que muitas cidades fizeram? Recolheram um percentual do transporte coletivo, deixaram nas garagens. Diminuíram a frota. Então, diminuíram a frota e continuam superlotado. A ideia é que continuasse 100% da frota transportando menos pessoas para que houvesse um espaço para não ficar um fungando no cangote do outro. Como a gente mas vê aí, em vários desses aí coletivos. É que está o pulo do gato. Aí é que está o pulo do gato. No meio de uma crise terrível, quando falaram assim,
nós vamos entrar em processo emergencial. Claro, o mundo inteiro entrou em processo emergencial. Você não pode ter burocracia para comprar EPI, você não pode ter burocracia para comprar respirador, não pode. Só que o Brasil é um país de gente ladra, desde que ele foi descoberto. Tem ladrão aqui, como tem em todo lugar do mundo, mas aqui tem demais. Aqui tem ladrão pra caramba. Aqui, normalmente, sem pandemia, muitos caras que são políticos, não é? O que eles fazem? Eles enrolam uma licitação para chegar a tal ponto para entrar em estado de emergência, que é o que nós caímos agora. Aí contrata quem quer, pagando o preço que quer. Já fizemos várias denúncias aqui de gente que tentou vender uma máscara a preço justo, um respirador a preço justo, que ela falou, não faça isso, porque tem um outro lá que me vende mais caro, então eu quero comprar mais caro porque a minha comissão e a sua é maior. Olha, não entra nessa bobagem de ser honesto, não. Eu acho que um cara desse, durante uma pandemia, de uma epidemia global, com gente morrendo todo dia, né? Ele deveria ser julgado sumariamente e executado com bala de canhão, entendeu? Porque isso é um crime contra a saúde pública, é um crime contra a humanidade. Mas aqui não. Aqui faz parte já da nossa mera e vã filosofia. Criar dificuldade para vender facilidade, a chamada corrupção. Quando entrou em estado de emergência, aí eu vou dizer uma coisa ao senhor que vou desagradar muita gente e vão me torrar a paciência. Mas eu já estou acostumado com me torrar a paciência. Se você põe a frota inteira com menos gente andando, você vai ter gente andando com dignidade dentro do transporte coletivo. Quer dizer, gente sentada e gente que não está em pé. E a companhia vai ganhar menos. E você acha que os caras querem ganhar menos? Você acha que alguém quer contribuir para a sociedade? Coisa nenhuma. É por isso que reduziram a frota, para encher de gente dentro da frota, porque a companhia ganha a mesma coisa ou ganha até mais. Por quê? Porque gasta com menos motorista, gasta com menos gasolina e gasta com menos pneu. Entendeu onde é que está o pulo do gato? Por isso que reduziram a frota. Porque o natural seria você deixar a frota inteira com menos gente trafegando dentro do veículo. Aí a gente viveu o melhor dos mundos, mas tem sempre o pulo do gato, que eu fico aqui de olho aqui, entendeu? E aí levo dura por causa disso. Hoje mesmo devo levar dura por causa disso. Não, você está... Veja bem, Datena, nós vivemos um momento muito difícil. Eu diria, eu tenho 62 anos de idade, que eu nunca vi, desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi algo tão dramático como o que o Brasil está vivendo nesse momento. É angustiante, né, as perdas, pessoas próximas da gente morrendo, a sensação de impotência, muitas vezes, que nós temos, tentando contribuir para a melhoria do quadro como um todo, né, do quadro sanitário como um todo, tentando alertar pessoas sobre a realidade que está acontecendo e nem sempre nós conseguimos. É uma situação extremamente angustiante. Essas observações que você fez em relação ao transporte coletivo, por exemplo, as pessoas sabem que o vírus, a facilidade, quanto mais próximo uma pessoa da outra, sobretudo se estão sem máscaras as duas, maior a probabilidade de transmissão do vírus. Todo mundo sabe disso. Já é um conhecimento relativamente consolidado na sociedade. No entanto, não há fiscalização adequada, não há uma série de medidas que poderiam coibir, como você bem colocou, que em países da Europa o transporte anda assim e anda assim mesmo, né? E isso nos coloca, inclusive, a qualidade do transporte coletivo que já tínhamos antes da Covid, antes da pandemia, que era uma qualidade que deixava a desejar em boa parte do país. Tudo. Ônibus velhos, quebrados, calorentos, em cidades que a temperatura média chega a 40, 50 graus durante o dia, ao sol no asfalto, e as condições desses ônibus, desses transportes. Mas tudo, a pandemia, como diria o Cazuza, eu gostava muito do Cazuza, como diria o Cazuza, o Brasil mostra a tua cara. A pandemia só mostrou a nossa cara. Só mostrou a nossa cara, só mostrou as nossas diferenças. Por exemplo, o que eu estou vendo de gente elogiar o SUS não está no gibi, porque é um sistema público de saúde. Os americanos, por exemplo, não têm SUS. O Obama quis botar sistema público de saúde lá, quase mataram o cara, entendeu?
Aqui, pelo menos, nós temos o SUS. Mas eu cansei de fazer reportagem. Não foi uma vez só, não. Milhares de vezes eu cansei de fazer reportagem com o SUS atendendo mal, com falta de leitos. Falta de leito não é novidade agora, não. Só aumentou a falta de leitos porque tem um fator novo, que é um bicho que mata pra caramba e leva pro hospital. Mas gente que morre do coração, gente que tem sarampo, que tem dengue, vai tudo pro hospital também. O SUS sempre foi criticado, sempre foi um sistema público muito ruim. Ele só está servindo agora porque o governo é obrigado a meter grana no SUS. Tanto que eu dizia, antes da pandemia, que se todo político eleito tivesse lá uma cláusula, lei, tivesse que ser atendido pelo SUS, do goleiro ao ponto esquerda até o presidente da República, se ao invés dos presidentes serem atendidos, dos deputados e senadores em grandes hospitais e a maioria não paga a conta, você entendeu? Se eles tivessem que ser atendidos, de vereador, tivesse que ser atendido no SUS, nós teríamos o melhor sistema público de saúde. Eu dizia isso antes, você entendeu? Agora estão metendo grana no SUS, porque tem que meter grana no SUS, porque senão a gente morre e colapsa o sistema de saúde. Por que a gente não meteu grana no SUS antes? Por que a gente não botou grana no SUS antes? Então tudo que era ruim no Brasil está aparecendo mais agora, com o diferencial da doença. O transporte coletivo sempre carregou gente pior do que carrega gado, porque se fosse gado andando de ônibus, de trem, de metrô, essas associações rurais aí já tinham entrado contra o governo e metido e ganho, talvez. Olha, o boi está sendo mal carregado aí por esse trem e tal. Então o Brasil só mostrou a sua cara, o que é pior, você entendeu? Agora, tem um lado positivo. Pessoas como o senhor, pessoas que estão na linha de frente, enfermeiros, médicos, esses que sempre lutaram com uma dificuldade desgraçada dentro do SUS, com risco de contaminação de outras doenças, porque não é só a Covid que contamina, não. Esses caras mostraram que os caras são bons pra caramba. São melhores que o sistema, são heróis. Professor, só um minutinho em relação ao SUS, só um segundinho. Eu acho que um dos problemas do SUS, Datena, é que a sociedade brasileira como um todo, incluindo o poder judiciário, legislativo, executivo, os políticos todos, enfim, empresários, não perceberam que é um dos maiores patrimônios da sociedade brasileira. Claro. E por isso não investiram ao longo desses anos o suficiente para que esse patrimônio respondesse sempre em todos os momentos adequadamente às necessidades da sociedade. Acho que essa é a grande encruzilhada. Nós precisamos construir essa consciência. Professor, é claro que quando a gente ouve falar do Instituto Hopkins dos Estados Unidos, a gente está falando de uma das maiores instituições médicas do mundo. Mas eu confio na Fiocruz pra caramba. Vocês já têm uma projeção do número de mortos que nós devemos chegar no Brasil? Porque, obviamente, que deve ter estudos mais ou menos definidos. Mas tem muitas coisas incertas e tal. Mas eu acho que vocês têm uma estimativa de projeção de quanta gente pode morrer no Brasil. Veja bem, Datena, essas projeções elas são temporais, elas são muito instáveis, depende dos cenários que estão sendo avaliados. No cenário de hoje? No cenário de hoje, se nada for feito, se nada do ponto de vista de melhoria da rede de atenção, do ponto de vista do aumento da oferta de leitos para atendimento, do ponto de vista de aumento da testagem para ver quem está positivo, quem não está positivo, os seus contactantes, etc. e tal, provavelmente nós iremos finalizar essa jornada como o segundo país no mundo, ou o primeiro com o maior número de casos. Em que mortes? Em que períodos isso pode acontecer? Não há como estimar. Nós não temos elementos bem confiáveis, convictos, para afirmar com certeza, olha, em dia 30 de julho teremos tantos mil mortos no Brasil, mas que o cenário é extremamente desolador, é extremamente preocupante. Isso nós estamos caminhando numa velocidade, eu diria, muito intensa
para os resultados que vão nos deixar chorando por décadas se algo mais não for feito. O senhor não quis dizer o número de mortos, mas se segundo o primeiro, a gente pode passar de 100 mil casos de pessoas que vão perder a vida, que o primeiro lugar no mundo é os Estados Unidos. Se eles têm mais de 100 mil, a gente pode passar de 100 mil. Se não passar de 100 mil, pode beirar os 100 mil. Uma pessoa morta já é uma tragédia. Você imagina Com certeza, o que significa essas vidas todas perdidas. Professor, já que a gente está diante de um quadro que ele é impossível de se reverter, não é? Você só pode tomar medidas mais corretas para frear esta maldita doença que está aí, mas ela já se faz presente e mesmo tomando as medidas adequadas, nós temos que nos preparar para o período mais trágico, um dos períodos mais trágicos da nossa história contemporânea, não é? Temos que nos preparar para um período difícil, nós vamos ter muitas mortes, mas o que o senhor considera o mais adequado, eu acho sempre, sabe, que a população que tem que ser orientada, porque ela orientada, a população brasileira, ela é super inteligente. Só que as elites nunca se interessaram em dar educação à população. Quer dizer, se você explica uma coisa para o brasileiro, que tem uma inteligência muito legal, ele entende. Então eu gostaria que o senhor dissesse ao brasileiro, que está sendo liberado agora para sair às ruas, principalmente pelo aspecto econômico, está sendo jogado nas ruas quando a doença está crescendo, o que é que ele precisa fazer para evitar de morrer ou contaminar alguém da sua família? O que é que o brasileiro pode fazer? Porque em autoridade eu já não estou confiando de jeito nenhum. O que é que o brasileiro tem que tomar realmente de precaução? Porque ele vai ser jogado no meio do inferno, já está sendo jogado no meio do inferno. Então, para combater o capeta, o que o brasileiro tem que fazer para evitar que o mal seja maior? Para ele e para o próximo que está dentro de casa e o próximo mesmo, como está na Bíblia. Esse brasileiro que está aí nas ruas nesse momento de flexibilização, usando um jargão popular da Atena, não pode, que a gente diz lá no interior, não pode fazer aquilo que muitas pessoas, já que eu estou no inferno, eu vou abraçar o capeta. Não é assim. Ele tem que ter consciência que esta flexibilização momentânea que ele está tendo, que ele está usufruindo nesse momento, é um gesto de alta responsabilidade de cidadania dele e dos seus familiares e de responsabilidade social. O retorno para momentos de maior restrição dependerá, em grande medida, do seu comportamento individual, cada um dando a sua contribuição com as medidas de afastamento, evitando essas aglomerações, procurando sair sempre com pessoas, se possível, que residam junto com ele, né, com ela, pessoas do seu convívio cotidiano, usando sempre máscaras, as medidas higiênicas, cobrando do poder público local, estadual e federal que melhore cada vez mais a capacidade do sistema de saúde, que oferte cada vez mais os testes para fazer o diagnóstico, que cada vez mais esse poder público ofereça leitos para acolhimento, para tratamento desses casos graves, inclusive aumentando o número de leitos de terapia intensiva, que cada vez mais esse poder público olhe para os recursos humanos, para os trabalhadores que estão tratando não só dos doentes, ou seja, os trabalhadores da saúde, mas que olhe também para trabalhadores que são essenciais para que o tecido social consiga se mover. Por exemplo, os trabalhadores da segurança, os trabalhadores do transporte coletivo, enfim, há uma gama de farmácias, de supermercados, há uma gama muito grande de trabalhadores que merecem um olhar diferenciado pela possibilidade, pelo contato humano que esses trabalhadores possuem, né? Importante não esquecer, porque quando a gente fala a economia tem que girar,
tem dois polos da Atena, você sabe disso muito melhor do que eu. Um é o consumidor, o outro é quem está ofertando o produto. Nós precisamos tratar os dois igualmente bem. Desde o dono do comércio, ou do bulicho, como a gente diz no interior do Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo, aquele pequeno comerciante, ele merece ter o apoio do Estado enquanto estrutura. E quem vai consumir também merece esse apoio. Então, a confiança em que o consumidor vai ter naquele supermercado, olha, eu estou entrando num supermercado que está orientando os fregueses a manterem uma distância, está oferecendo álcool em gel na entrada, enfim, está pedindo que entrem com a máscara obrigatoriamente, esses vendedores, esses empresários terão a empatia, terão a simpatia desses consumidores e, consequentemente, ele vai melhorar, vai contribuir para girar a economia de uma forma mais intensa. E, claro, tem setores da economia que ficaram parados muito tempo, que para a retomada do fôlego vai precisar, provavelmente, de medidas diferenciadas da economia do país. Eu não entendo de economia, sou um médico infectologista, mas a gente observa que não é mole para alguns ramos da economia ficar parado 3, 4 meses, 100% parado, né? Eu não sei se tem esses empresários, esses comerciantes que ficaram tanto tempo parados, se eles têm capital de giro para retomar a sua atividade econômica ou se eles necessitarão de alguma ajuda do país como um todo. Do país, que de banco privado teve gente que já me falou, cara, que tem 5 mil empregados, né? Que o banco sempre abriu as portas, é um dos grandes lojistas do país. O cara foi pegar um empréstimo num banco, o cara falou assim, que garantia o senhor dá para mim? O cara falou assim, eu vou dar eu tive vontade de dar um soco na cara do cidadão. Bom, banco não ajuda ninguém, né? O banco ajuda ele mesmo. Essa é a grande realidade, né? Já viu? Toda vez que banco vem me oferecer alguma coisa, eu falo, não. O cara fala, por quê? Porque se é bom pro banco, não é bom para mim. Então sai fora, o mané. Eu vou encerrar, e esse é o encerramento mesmo, já tomei o seu tempo, mas a situação é a seguinte, né? Porque aquela frase que o senhor me disse, de que havia a escolha de um respirador, para às vezes a pessoa nem sobreviver, morrer com dignidade, para escolher um de 400, aquilo ficou marcado. Para o senhor ter uma ideia, a refinaria de Presidente Bernardes, que é uma das maiores do mundo, aqui em Cubatão, não é? Essa refinaria tem uma médica lá, que ela está fazendo exames nas pessoas, e nós denunciamos isso hoje, e ela vê, meu filho, você está com sintomas da Covid-19. Tem até aqui, olha aqui, o teste, você tem anticorpos, mas você está com sintomas leves? Eu tô. Então você põe uma máscarazinha e volta a trabalhar. Eu queria saber o quanto isso é irresponsável ou não. Veja bem, toda pessoa sintomática com suspeita de Covid deve ficar afastado por pelo menos 14 dias. Esta é a orientação da Organização Mundial de Saúde que todos nós devemos seguir. É isso. E que o Ministério da Saúde também apoia tudo. Não, aí eu liguei para a Petrobras, entra aquela voz bonita daquela moça assim, você ligou para a Petrobras. Daqui a pouco os nossos sistemas estão congestionados. Aperte 1 para falar com fulano de tal. Aperte 2 para falar com fulano de tal. E aquela musiquinha, geralmente é Beethoven ou Bach, né? Eu falei para o Agostinho ligar para o setor de contas a receber, para ver se alguém atendia a gente. Eu não sei se o Agostinho ligou. Eu tenho certeza. Nós vamos ligar para o contas a receber, vai atender. Professor Rivaldo, um ótimo dia ao senhor e que Deus nos ajude. Para todos nós da Atena, uma grande satisfação falar contigo, com seus ouvintes, com todo o seu público, com todos os seus trabalhadores. A Fundação Oswaldo Cruz está à sua inteira disposição. Quando você estiver ao Rio, por favor, nos visite o Castelinho de Manguinhos, estaremos lhe esperando lá. Muito obrigado. Parabéns ao excelente trabalho seu e da Fiocruz, professor, um dos grandes cientistas do Brasil. Muito obrigado ao senhor.